Seja muito bem-vindo ao canal Educação Matemática para Concursos. Com esse vídeo, nós vamos dar início a uma playlist falando sobre os parâmetros curriculares nacionais para matemática, certo? Então, vai ser uma série de 3 vídeos, onde nós vamos falar sobre a primeira parte do PCN de matemática, certo? A segunda parte, ela é um estudo mais pessoal, porque existem muitas coisas menores que somente o estudo. Se eu fizesse aqui, seria apenas uma reprodução do que está lá. Mas a primeira parte do PCN ela é muito importante para os nossos estudos, tá certo? Então vem comigo, vamos nessa aula e nos próximos vídeos conhecer o PCN de matemática, que é um documento de 1998, mas que por incrível que pareça, ele ainda está sendo cobrado nas nossas provas de concurso, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso trabalho falando sobre esse documento, tá certo? Primeira coisa, o que são os PCNs? Né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles são um referencial de qualidade da educação para o ensino fundamental, certo? Que serve de parâmetro para todo o país. Né? O principal objetivo do PCN é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações. Então, o PCN, quando ele não veio de uma forma obrigatória, certo? Ele não é obrigatório, mas ele serve de parâmetro para quê? Para dar uma resposta a todos os investimentos educacionais que estavam sendo feitos. Né? Então, se existe um investimento, né, na educação, então a educação ela precisa dar uma resposta, né, à sociedade do que está sendo investido e principalmente na qualidade daquela educação, daquele investimento, tá certo? Então os PCNs eles não são obrigatórios, como eu falei, eles servem apenas de parâmetros para a educação. Eles não configuram um modelo curricular homogêneo e impositivo, né? Ele não é a função do PCN. Mas os PCNs não têm esse objetivo de resolver todos os problemas, como nenhum documento. Né? Na educação, a gente nunca vai resolver todos os problemas. Mas ele busca estimular ações de melhoria, não é verdade? Ou seja, por exemplo, a BNCC ela é obrigatória, mas do jeito que está ali as competências e habilidades, a gente não vai aplicar dentro da nossa sala de aula exatamente como está ali. Mas a BNCC ela vem para dar esse norte, né, para dar esse caminho de como a gente deve trabalhar aquelas competências e habilidades de modo que todo o país ele tenha um referencial, né, um referencial curricular. Lembrando que a BNCC ela não é currículo, ela é apenas um referencial curricular, certo? Para que a gente possa adaptar a realidade daquela escola, até mesmo daquela sala de aula, certo? Agora vamos para algumas características da área de matemática segundo o PCN. Né? No primeiro slide a gente viu assim, um panorama geral do que seria o PCN como um todo. Mas partindo para a parte da matemática, como é que é caracterizado o ensino da matemática, a área da matemática dentro do PCN? Primeiro, a matemática é um componente importante para a construção da cidadania. A gente vai ver na leitura, né, e na nossa aula aqui, que o PCN ele tem essa função, né, de construir cidadania. Até porque o PCN está voltado para o ensino fundamental. E segundo a LDB, é um dos objetivos do ensino fundamental fazer com que os nossos estudantes se tornem cidadãos críticos, ativos. Né? Então o PCN não ficou de fora. A matemática ela precisa estar ao alcance de todos. A atividade matemática escolar deve conduzir para a construção e apropriação de um conhecimento pelo aluno, certo? Não é um conhecimento do aluno, é pelo aluno. Ou seja, o que é que isso significa? Significa dizer que a atividade matemática deve fazer com que o aluno ele construa o seu próprio conhecimento. Né? Por exemplo, se a gente vai dar um conteúdo matemático, não é chegar lá e dar a definição, dar os conceitos, mas é fazer com que o aluno ele pense, fazer com que o aluno ele tenha essa capacidade de construir aquele conceito. Claro, com a nossa ajuda como professor, vamos dando todas as orientações, mas que ele
mesmo descubra aquele conceito ou construa aquele conceito, melhor dizendo. Destacam-se 2 aspectos básicos. Primeiro, a observação do mundo real com representações e a relação dessas representações com os princípios e conceitos matemáticos. Né? Aquela capacidade que o aluno vai ter de observar o mundo real e fazer uma junção com as representações dos princípios e conceitos matemáticos. A aprendizagem matemática está ligada à compreensão. O significado da matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre elas e as disciplinas. Aqui, um dos objetivos que caracteriza o ensino da matemática é o que? A interdisciplinaridade. Não é a matemática só pela matemática, mas fazer com que o nosso aluno ele tenha a capacidade de adquirir aquele conhecimento matemático e fazer relações com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento, fazer conexões, seja com outros componentes curriculares ou até mesmo com situações cotidianas, né? Os momentos e as situações que ele vive no seu dia a dia. A seleção e a organização dos conteúdos deve-se levar em conta sua relevância social e construção pelo próprio aluno. O conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos como historicamente construído e em permanente evolução. Gente, esse conceito aqui eu considero ele muito importante, tá? Por quê? Porque lá na BNCC, o primeiro princípio da área de matemática vai dizer que a matemática é fruto do conhecimento humano. Eu já vi uma prova de concurso dizer que a matemática é uma ciência humana, né? E isso é verdade. Por quê? Porque a matemática ela foi construída historicamente, né, pela sua relevância social, né, fruto do conhecimento humano, né, que hoje chega a isso. Se a gente vai lá para a matemática financeira, por exemplo, a gente vai ver que a fórmula lá do juro simples, juro composto, os descontos, as amortizações, não foram criadas do nada, mas foram criadas a partir do conhecimento, da necessidade humana. Né? Então, a partir dali, a cada tempo ela foi evoluindo. Né? O processo de ensino e aprendizagem deve estar ligado a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão. Por exemplo, se a gente simplesmente coloca para o aluno uma lista enfadonha de exercício, ele não vai ter essa reflexão e essa análise da própria matemática. Né? As listas de exercício, elas são erradas? Elas não são erradas, mas elas não devem estar como primazia. Ela não deve estar como a primeira atividade. Não, a primeira atividade deve levar o aluno a analisar, a refletir sobre aquela atividade que ele está fazendo. Né? A avaliação é uma parte do processo de ensino-aprendizagem, a gente sabe disso. Né? Em qualquer componente curricular, a avaliação ela vai fazer parte dentro do processo de ensino-aprendizagem. Até mesmo como nós professores, quando aplicamos as nossas atividades, fazemos as nossas aulas, a avaliação também está fazendo parte do nosso processo de ensino. Né? Então, a UPCN ele traz o conhecimento matemático, né, como um tópico. O que é o conhecimento matemático? E aqui a gente não deve direcionar esse tópico para a educação matemática, para os recursos metodológicos, as tendências metodológicas, né, mas o próprio conhecimento matemático. O que é esse conhecimento matemático? Quais são as suas características? Vamos ver. A matemática surge de acordo com as necessidades humanas, aquilo que eu tinha falado para vocês anteriormente, necessidades humanas, certo? Aqui eu não consigo grifar direitinho, mas dá para entender. Ela reflete as leis sociais e serve de um poderoso instrumento para o conhecimento do mundo e do domínio da natureza. Né? É muito difícil a gente fazer o nosso aluno compreender isso, né, gente? Eles compreenderem que a matemática ela tem uma importância social e ela é um instrumento poderoso para o conhecimento de mundo e conhecimento da natureza. Né? É difícil, eu digo que é difícil por quê? Porque a gente quando entra em uma sala de aula, seja ela em que turma for, né? Em que ano for, mas a gente sempre vai escutar aquele aluno que diz que não gosta, ou então que é muito difícil, que nem tenta, né, resolver determinadas situações. Mas fazer eles compreender isso, que a matemática ela é importante para o conhecimento de mundo e não somente para o conhecimento escolar,
É um pouco trabalhoso, mas não é impossível. E é importante que a gente faça isso, porque a partir daí é que o nosso aluno ele vai ter aquele sentimento de que ele precisa compreender aquele conteúdo matemático para poder agir no mundo, né? E aí o conhecimento matemático ele é traçado por algumas características, né? Primeiro, pela abstração, pela precisão, pelo rigor lógico, por seu caráter irrefutável em suas conclusões e pelas suas aplicações. Então a gente tem essas 5 características aqui que para fins de prova é importante que a gente conheça, né? Pode haver um erro numa questão, né, por parte do candidato, quando se fala em educação matemática, confundir esses conceitos de conhecimento matemático e dos recursos da educação matemática. Né? Não, o conhecimento matemático ela tem uma característica, a abstração, a precisão, o rigor lógico daquele conhecimento, o caráter irrefutável de suas conclusões e as aplicações. Então a gente tem que levar em consideração que a gente está falando do conhecimento próprio da matemática e não de como a gente está ensinando essa matemática, né? Os resultados matemáticos distinguem-se pela sua precisão e os raciocínios, né? O que a gente não encontra em outros componentes curriculares, né? A matemática ela é precisa, né? É muito importante a gente entender isso. Ela é precisa e ela requer raciocínios. Né? Requer que a gente tenha um rigor lógico muito profundo para fazer as demonstrações e chegar a determinadas conclusões. Mesmo alcançando um alto nível de abstração, a matemática tem origem no mundo real, encontrando aplicações em situações reais, cotidianas, tecnológicas e em outras ciências. Né? Então, já dizia, né, agora eu não lembro o nome do matemático, mas ele dizia que a matemática é a mãe de todas as ciências. E de fato ela é. Né? Por quê? Porque apesar da matemática ela ter o seu alto nível de abstração, mas ela tem origem aonde? No mundo real. Ela não é nada do mundo imaginário, mas ela surge do mundo real. E muitas vezes é isso que as pessoas não entendem e fazem com que a matemática ela se torne difícil para elas mesmas. Né? Porque elas não têm essa compreensão de que a matemática ela surge do mundo real. Né? A área que estuda esses processos de abstrações e investigações é chamada de matemática pura, ou seja, o conhecimento teórico. Né? Foi aquilo que eu falei, não vamos confundir. É o conhecimento matemático dos recursos da educação matemática. Né? Por quê? Porque essa área que estuda a investigação, as abstrações, é uma área chamada de matemática pura, ou seja, o conhecimento teórico. Né? E aí, em resumo, nós temos o seguinte, que o conhecimento matemático ele é fruto da imaginação, dos contra-exemplos, conjecturas, críticas, erros e acertos. Né? Não é algo que o matemático vai lá, vai desenvolver alguma teoria e do nada ele consegue. Não, ele vai imaginar, ele vai colocar contra-exemplos, vai criticar. Veja que aqui nós temos características de uma pesquisa, né, do conhecimento científico. Então, a matemática ela é científica. Né? E aí existem as 3 palavras importantes que caracterizam o conhecimento matemático. Ela é descontextualizada. Por quê? Porque por conta do seu alto nível de abstração. Então, não é importante ter um contexto de uma situação de Mariazinha que foi lá no mercado e comprou tal coisa. Não, o conhecimento científico, teórico da matemática, ela é descontextualizada. Ela é atemporal, ela não serve somente para esse tempo, né? Somente para o século XX. Mas nós sabemos que a matemática ela é muito antiga. Então, se ela é atemporal, significa que para ela não existe tempo certo de ser aplicada nas situações, né? E ela é geral, ela não existe nada específico. Então, essas 3 características, certo? Elas vão caracterizar o conhecimento matemático. Gente, é importante para fins de prova que você saiba, faça essa ligação. Conhecimento matemático é descontextualizado, é atemporal e é geral, certo? Eu já vi provas de concurso, acho que da banca Facete, cobrando essas características. Né? E às vezes as pessoas erram porque diz descontextualizado.
né, já está tão habituado aos recursos da educação matemática que, para que a gente ensine o aluno, a gente tem que ir pela resolução de problemas, pela modelagem, a etnomatemática que existe, que tem um contexto. E aí as pessoas confundem conhecimento matemático descontextualizado. Sim, o conhecimento matemático ele é descontextualizado, certo? Agora, quando a gente for para o ensino da matemática, aí já é outra história, tá certo? Qual é o papel da matemática no ensino fundamental? Tendo em vista os conhecimentos prévios trazidos pelos alunos, a matemática desempenha papel fundamental de formar as capacidades intelectuais, a estrutura do pensamento, a agilização no raciocínio dedutivo do aluno, sua aplicação em problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho, e no apoio à construção de conhecimento em outras áreas curriculares. Então veja que a matemática ela tem um papel muito importante dentro do ensino fundamental, né? Se o aluno ele faz uma boa base lá no ensino fundamental, quando ele chega no ensino médio ele não vai ter problema, né? Mas o conhecimento que a gente leva da matemática para o ensino fundamental deve considerar também algumas características, como os conhecimentos prévios do aluno, aquilo que ele traz da vida dele, né? A matemática como aquela ciência fundamental para formar intelectuais, agilizar o raciocínio, né? Então veja que o conhecimento da matemática, o papel da matemática, ela não está resumida a uma sala de aula. Ela não está resumida ao conteúdo de logaritmo que eu coloco lá no quadro, né? Logaritmo já no ensino médio, mas vamos dizer radiciação lá no nono. Não se resume a isso, né? Então a gente tem que ter uma certa visão disso, de que a matemática ela é ampla. Ela não vai ajudar somente o aluno a desenvolver o raciocínio dentro da própria matemática, mas ela vai ter a função de olhar o todo, certo? Olhar todas as situações ao seu redor, desde situações cotidianas que ele lida todos os dias, até aquelas maiores, digamos assim, tá certo? Além disso, a matemática desempenha um papel fundamental na formação do cidadão brasileiro. Então, formação básica para a cidadania. Está onde mesmo, gente? Na LDB, certo? Para o cidadão brasileiro. Formação básica para a cidadania significa inserir as pessoas no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura, no âmbito de toda a sociedade brasileira. Então veja que o PCN desde cedo, vou até ser mais claro, desde 94, quando foi instituída a LDB, ela já traz essa preocupação em formar para a cidadania, certo? Lembrando, ensino fundamental, isso aqui é até bom para quem está estudando LDB já fazer essas ligações, né? O ensino fundamental ele tem o objetivo de formar para a cidadania, já o ensino médio já vai para a formação para o mundo do trabalho, além de concluir, né, os estudos. Então é importante que a gente faça essas diferenciações, tá certo? Bem, o currículo de matemática deve procurar contribuir para a valorização da pluralidade sociocultural, impedindo o processo de submissão no confronto com outras culturas e criar condições para que o aluno transcenda um modo de vida restrito a um determinado espaço social e se torne ativo na transformação do seu ambiente. Então, o currículo de matemática deve levar em consideração isso. Quando a gente pega lá a LDB, certo? A gente vai ver que a LDB, ela, como eu falei no início, ela não é impositiva. Ela não é um currículo que deve ser seguido à risca, mas ela deve ser adaptada à realidade que está ali dentro daquele contexto, tá certo? O desafio é fazer com que a matemática seja vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua capacidade expressiva e de sua sensibilidade estética e de sua imaginação. De fato, é um desafio muito grande, né, gente? Fazer com que o aluno ele perceba a matemática como um conhecimento amplo, que transcende a sala de aula, que transcende a aula de matemática. Né? Então, é um desafio difícil, um grande desafio, mas que não é impossível, né? Que é possível sim que a gente faça isso. Aí vamos lá, temos aqui nossa primeira questão da banca AMEOSC.
E ela diz o seguinte: a aprendizagem da matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do significado. Aprender o significado de um objetivo, de um objeto ou conhecimento, pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e acontecimentos. Analisando esse trecho, podemos dizer que o ensino da matemática precisa ser pautado na simplificação dos métodos de resolução. Pautados na simplificação dos métodos. Pois sua construção histórica defende a complexidade como a principal forma de valorização da ciência, o que eleva excessivamente seu grau de dificuldade. Gente, vamos àquela coisa, né? A gente precisa responder prova de acordo com o que está nos documentos, né? Se a gente olha essa questão, por exemplo, diz assim: ensino da matemática precisa ser pautado na simplificação. Isso é verdade ou é algo que eu gostaria que acontecesse? Né? A gente precisa fazer essa reflexão. Porque muitas vezes o professor que está lá, ali nos anos iniciais, principalmente, diz assim: não, eu não gosto da matemática. Ou até qualquer pessoa vai dizer isso. E o que ela quer é que a matemática fosse mais simples. Né? Mas não é isso que é de fato. Muito pelo contrário, a matemática ela tem o seu rigor. E o que as pessoas muitas vezes estranham é isso, é o rigor lógico, é o rigor da matemática, da sua estrutura, do seu conhecimento. Então essa questão ela está falsa por causa disso, porque ela não está pautada na simplificação dos métodos. Não é o objetivo do ensino fundamental, certo? Letra B. O processo de aprendizagem da matemática exige conhecimentos prévios sobre a história, filosofia e sociologia, pois é por intermédio destas ciências que passa a fazer sentido para o aluno. Gente, essa questão ela também está errada, certo? Por quê? Ela está errada. Porque para ensinar matemática, o processo de aprendizagem não exige conhecimentos prévios sobre história. A história da matemática, ela faz parte, é uma das tendências metodológicas do ensino da matemática. Mas ela não é o ponto-chave, o ponto de partida para o ensino, para o processo de aprendizagem da matemática, certo? Ela faz parte, mas ela não é exigida como conhecimento prévio. Então, quer dizer que o aluno que está lá no primeiro ano, do ensino fundamental, segundo ano, ele já tem que conhecer a história da matemática para poder compreender a matemática. Então, não faz muito sentido, né? Vamos para a letra D. A matemática é uma ciência cuja aplicação não pode ser equiparada a aplicações cotidianas. Opa, como não? Como que a matemática ela não pode ser aplicada, não pode ser equiparada a situações cotidianas, né? Pois foi historicamente desenvolvida para construções científicas, nada disso. A matemática, sim, ela deve ser comparada a situações cotidianas, porque muitas vezes daí surge toda a construção científica daquele objeto de estudo da matemática. E vamos para a letra C, que é a nossa resposta, né? O processo histórico de construção dos conhecimentos matemáticos devem ser levados em consideração no desenvolvimento dos conteúdos, a fim de possibilitar o entendimento da ciência dentro do universo de aplicação. Perfeito. Definição perfeita da construção do conhecimento matemático. Tá bom? Agora, da banca Facete. O conhecimento matemático é fruto de um processo de que fazem parte a imaginação, os contra-exemplos, as conjecturas, as críticas, os erros e os acertos. Mas o conhecimento é apresentado de forma... Gente, ele está falando de quê aqui? De conhecimento matemático. Ele não está falando do ensino da matemática, tá? Fiquem atentos a isso. Conhecimento matemático é uma coisa. Processo de ensino-aprendizagem é outra, tá? Aí vamos lá. Esse conhecimento matemático, ele é atemporal? Sim. Ele é não geral? Não. Ele é geral, certo? Esse conhecimento, ele é contextualizado? Não, já vimos lá as 3 palavrinhas, né? Então, item 2 é errado. Ele é descontextualizado, é atemporal e é geral. Correto? Correto. Lembra das 3 palavrinhas que eu falei anteriormente? Descontextualizada, atemporal e geral. Porque é preocupação do matemático comunicar resultados e não o processo pelo qual o produziu.
certo? Então isso é importante. Fazendo mais uma distinção aqui. Conhecimento matemático, ele é descontextualizado, é atemporal e é geral. Por quê? Porque o objetivo do matemático é apresentar resultados, comunicar resultados, e não o processo pelo qual ele produziu. Tá certo? Então, nesse caso, nós ficamos aqui com a letra A. Somente a proposição 3 é verdadeira. Tá bom, gente? Vamos lá. Agora, o PCN também ele traz temas transversais, né? Desde o PCN principal, digamos assim, traz esses temas transversais, e dentro do PCN de matemática também traz essas informações, tá certo? Sobre os temas transversais. Vamos lá. O PCN afirma que o ensino da matemática pouco tem contribuído para a formação integral do aluno, com vistas à conquista da cidadania. A forma de reverter esse quadro é desenvolvendo projetos de modo que os mesmos proporcionem contextos que gerem a necessidade e a possibilidade de organizar os conteúdos. Então, veja só, desenvolvendo projetos. Desenvolvimento de projetos, pessoal, é uma das tendências em educação matemática. É um tema contemporâneo não somente para a matemática, mas para a educação como um todo, certo? E de onde vai surgir esses projetos, né? Eu acho que no meu curso lá da Banca Facete eu falo sobre isso, eu falo exatamente uma aula somente sobre o desenvolvimento de projetos. Então, se você vai fazer uma prova da Banca Facete, né, seja para qualquer prefeitura ou qualquer órgão que cobre a educação matemática, nesse meu curso eu tenho, tá? Eu tenho um vídeo somente falando sobre o desenvolvimento de projetos. Ou seja, esses projetos vão surgir exatamente de temas, né, transversais, temas que estão acontecendo ao redor. E quais são esses temas? Ética, orientação sexual, saúde, meio ambiente e pluralidade cultural, certo? Está dentro dessa seara aqui desses 5 temas transversais. Lembrando, pessoal, nós estamos falando do PCN, tá certo? Daqui a pouco eu vou fazer a comparação desses temas transversais com a BNCC, certo? Nós estamos falando do PCN. Aí vamos lá, como é que a gente poderia, enquanto matemáticos, ou enquanto pedagogos que trabalham com a matemática nos anos iniciais, como é que a gente poderia colocar em prática cada um desses temas transversais nas nossas aulas de matemática? Por exemplo, quando falamos em ética, né? Qual é o objetivo? Desenvolvimento das atitudes do aluno. Ou seja, a confiança na própria capacidade e na dos outros para construir conhecimentos matemáticos. É desenvolver essa confiança própria e essa capacidade de interagir com outros sobre a construção do conhecimento matemático. Sobre a orientação sexual, o que é que o PCN nos traz? Acomodar no mesmo patamar os papéis desempenhados por homens e mulheres, né? Tirar aquela ideia, né? Aquela história antiga, né? De dizer que a matemática ela é somente para homens, né? Somente para homens, mulheres não aprendem matemática, e não é bem assim. Então, quando a gente trabalha esse tema transversal, a gente está, de certa forma, colocando no mesmo patamar que homens e mulheres podem sim aprender matemática, né? Ao ensino da matemática, cabe fornecer os mesmos instrumentos de aprendizagem e desenvolvimento de aptidão para todos. Ou seja, um desenvolvimento lá no GeoGebra não é só para os homens, as mulheres são capazes de fazer. O desenvolvimento de uma demonstração não é somente para as mulheres, os homens também podem fazer. Entende? Então, todos os recursos, todos os instrumentos que a gente tem em mãos devem ser colocados nas mãos de todos e não apenas de um gênero, certo? O meio ambiente, como é que a gente pode trabalhar o meio ambiente dentro da matemática? A compreensão das questões ambientais pressupõe um trabalho interdisciplinar, né? Quando a gente lê meio ambiente, a primeira coisa que me vem à cabeça é a interdisciplinaridade, né? Porque eu já desenvolvi projetos interdisciplinares com a professora de ciências. Então, me vem logo, né? A compreensão dos fenômenos que ocorrem no ambiente terá ferramentas essenciais em conceitos, né? Em médias, áreas, volumes, proporcionalidade e procedimentos matemáticos. Imagine fazer um projeto de meio ambiente com a professor de ciências ou biologia e desenvolver as médias, né? Os volumes, as áreas,
proporcionalidade, se a gente pegar diversos projetos, a gente vai ver que pode sim haver essa interdisciplinaridade com a disciplina de ciência, não só com ciência, mas qualquer outra disciplina, né? A saúde. As informações sobre saúde, muitas vezes apresentadas em dados estatísticos, permitem o estabelecimento de comparações, previsões, para o autoconhecimento. Um exemplo muito prático aqui desse tema transversal foi a pandemia, né? A Covid-19, onde diariamente a gente estava vendo na televisão e também lidando com dados estatísticos, com gráficos, com tabelas, com porcentagens. Pluralidade cultural. Construção e a utilização do conhecimento matemático visto pelos grupos sociais. Né? Nesse trabalho, a história da matemática, bem como a etnomatemática, são de importante relevância. Né? Então, quando a gente fala em pluralidade cultural, imediatamente a gente tem que vir à nossa mente, certo? Duas tendências educacionais em matemática. A história da matemática e principalmente a etnomatemática. A banca Facete, ela adora a etnomatemática. É uma tendência que a Facete, ela assim, parece que tem um amor muito grande pela etnomatemática. Em todas as suas provas, ou pelo menos na maioria delas, eu já vi cobrando etnomatemática. Então, se você vai fazer uma prova de concurso da Facete, estude bem esse tema, porque eles cobram bastante, tá certo? E aí, nós vamos falar aqui rapidamente sobre os temas contemporâneos transversais na BNCC. Fazer essa comparação. O que é que tinha no PCN e o que é que tem na BNCC. Primeiro, a primeira coisa que ele faz é acrescentar esse tema, esse nome. Temas contemporâneos transversais na matemática. Ele acrescenta esse tema contemporâneo, porque são temas que estão agora, está em alta, né? Está em alta. Temas como ciência e tecnologia, não poderia estar de fora. Meio ambiente, que estava lá no PCN. Economia, e aí passando pelo trabalho, educação fiscal, educação financeira. A educação financeira é um tema bastante importante, urgente, para que se trabalhe dentro das nossas escolas. Né? Já existem muitas disciplinas, né? Principalmente dentro das escolas integrais, que trabalham o tema da educação financeira. Então, temas como saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo. Eu não vou adentrar em cada um delas, porque não é o nosso objetivo. Em uma próxima playlist sobre a BNCC, a gente pode falar sobre elas, tá certo? Vamos lá, Instituto AOCP 2019. Para se falar de quadro curricular, é importante debater sobre a relação dos PCNs com a organização escolar. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Os temas transversais abordam questões que interferem pouco na vida dos alunos. Pouco? Não. Interferem muito, né? A matemática é um tema transversal? O tema matemática é um tema transversal? Não, né? Os temas transversais, segundo o PCN, é o quê? São aqueles 5. Que a gente tem saúde, ética, pluralidade cultural, orientação sexual, né? Então tá lá, matemática não é um tema transversal. O PCN adota o tratamento transversal, sem restringi-lo a uma única área. Isso é verdade? Vamos ver a D. A transversalidade pressupõe um tratamento desintegrado das áreas, palavra-chave aqui, desintegrados, das áreas e uma vivência no âmbito da organização escolar. Ela é desintegrada, os temas transversais estão desintegrados com outras áreas? A gente viu que não, né? Então, a gente fica aí com a letra C como gabarito, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas é necessário que, já que a gente está estudando para concurso, que a gente tenha um pouco de esforço, né? Para acompanhar e estudar cada ponto desse, que é muito importante para o nosso edital. Né? Até aconselho que você bota no acelerador, porque eu falo um pouco devagar mesmo. Mas se você botar no acelerador, vai ajudar vocês bastante, tá certo? E eu espero você para a próxima aula, tá? Como eu falei no início, essa série de PCN vai estar em 3 vídeos, tá certo? PCN 1, 2 e 3. Então é importante que, se você assistiu esse vídeo, assista a parte 2 e a parte 3 do PCN, que tem mais coisas, né? O PCN de matemática ele é um pouco longo e eu tentei colocar os temas principais, os pontos principais
que pode cair dentro da sua prova de concurso. Tá certo? Então fiquem com Deus, né? Eu espero vocês na próxima aula. Até mais.